Fala aí, torcedor do nosso canal Futebol Verde React, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo para falar da vitória do Palmeiras sobre o Juventude, 2-0 fora de casa, gols do Bruno Rodrigues e o Felipe Anderson. O Felipe Anderson, inclusive, marcou um golaço de fora da área e o Verdão vence e volta à liderança do Campeonato Brasileiro. Nesse momento, o Palmeiras com 65 pontos e o Flamengo na segunda colocação com 64. Vamos trazer aí o Chico Lang, o Miller, o Alex Miller, o Paulo Sérgio debatendo a vitória do Verdão. Vamos reagir aqui no nosso canal, mas antes quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações. Tudo do Palmeiras, tudo do Verdão você encontra aqui no nosso canal Futebol Verde React. Vamos aí para o vídeo e logo depois eu trago a classificação do Campeonato Brasileiro. Felipe Anderson, autor de um dos 2 gols da vitória do Palmeiras sobre o Juventude, falando na zona mista. Garrafa, boa noite, pessoal. Vamos com um dos nomes da noite. Jogadores que não vinham jogando, que não era importante, porque ele tem confiança no grupo. O grupo trabalha muito forte, todo mundo coloca o pé até no treino. Então não tem como nem imaginar isso, porque é nosso objetivo, é o sonho também dos jogadores, é conquistar esses títulos. E sabemos que é difícil, se errar um jogo pode complicar todo o campeonato, todo o trabalho que foi feito desde o começo. Então não tem essa, mas focamos jogo a jogo, que é o mais difícil, né? Porque tem essa final e muito se fala disso. Mas nós sabemos que para chegar bem lá nós temos que pensar jogo a jogo e estar confiantes e todo mundo pronto. E depois de uma virada épica, esgotamento mental e físico, não tinha outra alternativa a não ser colocar um time, digamos, alternativo, Felipe? Não, então, mas isso do time alternativo é muito difícil de dizer, porque todos os jogadores têm condições de serem titulares e trabalham muito. Então, o professor Abel tem total confiança no elenco, ele sempre diz isso, para todos estarem prontos, e todos deram resposta hoje dentro de campo. Então, isso é muito bom para o time, que gera uma competição boa também entre nós. Nós estamos ali sempre buscando jogar o máximo possível de jogos do começo, mas time que luta por todo título não tem que ter ego ou pensar em titular ou time misto. Todos têm que estar prontos na hora de ser chamado e dar o melhor. Exatamente, sobre a competição, a gente vê Carlos Miguel entrando no lugar do Everton e fazendo seu trabalho. Você entra, fez gol, Bruno Fux na zaga, tem o Alan que jogou o jogo passado e foi bem. Tá concorrido buscar um lugar nesse Palmeiras? Com certeza, por isso que eu falo que todo mundo tem que procurar ali se recuperar o mais rápido possível. Todo mundo quer jogar, ainda mais em reta final, mas aqui temos o lema que todos somos um, então às vezes alguém fica um pouco mais chateado por jogar menos minutos, mas a gente sempre coloca o time em primeiro lugar e isso que tem feito a diferença em todos esses anos no Palmeiras. O Flamengo ganhou no sábado. Como foi dormir de sábado para domingo em segundo lugar? Isso aumenta a pressão para o jogo em que vocês acabaram ganhando, triunfando? Como é que funciona isso na cabeça do jogador profissional? Está acostumado com pressão, mas especificamente nesse recorte. Não, eu creio que em reta final a diferença total é saber lidar com isso e olhar só para a gente. Nós temos uma vantagem mínima ali de 1 ponto, então temos que fazer a nossa parte. Não podemos deixar que isso tire o nosso foco. Se eles ganharem ou mesmo perderem, não pode mudar o nosso pensamento para cada jogo. É difícil, é um desafio, né? Mas time que luta ali e está na posição em que nós estamos, não podemos nos distrair com resultados do nosso adversário. Obrigado, Felipe Anderson. Saiu Felipe, entra o Alexandre Silvestre. Tudo bem, Garrafa? Só para completar rapidamente essa minha primeira participação, para você já sair girando aí na bancada, Garrafa. 2-0 Palmeiras, Felipe Anderson fez o segundo. O primeiro foi do Bruno Rodrigues, que de novo marcou contra o Juventude. Palmeiras reassume a liderança isolada do Campeonato Brasileiro, ultrapassando o Flamengo, que até esse jogo estava em primeiro, mas voltou para segundo lugar. À sua disposição, querido Abel já falou, tudo muito rápido. Palmeiras volta em voo fretado. Segura aí, Silvestre, boa noite. Você volta com o técnico Abel Ferreira, vai trazer a coletiva, os principais momentos do Abel. Você tem ainda na zona mista a movimentação por aí. Eu quero explorar ponto a ponto com você, porque o Palmeiras e o Flamengo estão par a par, né, nessa temporada, brigando firmes aí pelas duas competições que restam, exceção feita a Copa do Brasil,
que nem Palmeiras e nem Flamengo, né? Os principais lances, dá uma repassada com Alexandre Silvestre, voltando lá a Caxias do Sul. Situação de momento aí no Alfredo Jaconi, frio aí na cidade que fica aproximadamente, que 1 hora de Porto Alegre. Você está na Serra Gaúcha, é isso, Silvestre? Não tá muito frio não, Garrafa. Vou ver aqui a temperatura para agora. Acabaram de apagar tudo, né? Que beleza. Obrigado. A Lady Murphy, né? Me persegue. O Murphy me persegue, Garrafa. Aqui, ó, 17 graus. Aqui em Caxias do Sul, tá tranquilo. Eu tô de agasalho aqui mais pra me preservar um pouquinho, porque eu já tô ficando tiozão. Velhinho, sente mais frio, né, Garrafa? Palmeiras 2-0, jogou praticamente com o time reserva, Gustavo Gomes nem no banco ficou, o Alan, que foi destaque da virada épica do Palmeiras na Libertadores, também preservado, esses dois por questões físicas. O jogo foi muito desgastante na classificação do Palmeiras para a grande final contra o Flamengo da Libertadores da América na última semana, e aqui o time alternativo, barra, reserva, deu conta do recado, nem precisou fazer tanta força assim. Foi uma equipe que jogou mais de contra-ataque. O Palmeiras veio com uma linha de 4, voltando à linha de 4 na defesa, abandonando aquele esquema que deu certo no jogo da volta da Libertadores com linha de 3, com a Alain de ala pela direita. Então, o esquema mais clássico do Abel Ferreira, 2-0, Bruno Rodrigues voltando a marcar. Depois o Felipe Anderson, Carlos Miguel fez uma grande partida, pegou várias bolas no segundo tempo, mas a partida estava bem encaminhada com vitória do Palmeiras, que, como o Felipe Anderson comentou na zona mista, Palmeiras foi dormir de sábado para domingo no segundo lugar, porque o Flamengo no sábado à noite ganhou do Sport 3-0 no Maracanã. E hoje o Palmeiras conseguiu recuperar essa posição, reassume a liderança isolada e começa a pensar no jogo de quinta-feira contra o Santos. E eu estou aqui à sua disposição para chamar Abel Ferreira quando estiver pronto. O Palmeiras já zarpou, Garrafa, ou está zarpando. Eu estou aqui bem na boca do túnel, na beira do gramado. Tá certo, o ônibus do Palmeiras tá lá ao fundo, né? Delegação, então, já seguindo pro aeroporto, volta em voo fretado, e o Silvestre vai trazer o Abel Ferreira. Vamos falar um pouquinho desse Palmeiras, né? Que o Palmeiras... Só me complementa, Silvestre. Quais foram os titulares hoje? Só botar com o Silvestre lá. Quais foram os titulares hoje preservados? Praticamente todos? Ou vou mudar a pergunta para você. Dos jogadores que começaram a partida contra a LDU, quais ou nenhum começou o jogo de hoje, Silvestre? Não, o Carlos Miguel, que virou titular, porque o Everton tá com esse problema na mão, jogou. O Fux jogou. E acho que é só, cara. Os demais, ó. O Veiga começou entre os titulares, mas não era titular. O Palmeiras, por exemplo, teve Flaco Lopes e Vitor Roque no banco. Então, realmente, assim, puxando pela memória, foi só o Carlos Miguel e o Fux, que eu me recordo, que eu não estou com a lista aqui, mas é isso aí, Garrafa. O Palmeiras veio praticamente com todo mundo reserva. Pedir por gentileza, Chileno, toda vez que eu estiver conversando com o Silvestre, deixa aberto o nosso canal que eu possa interagir com ele, por gentileza. Só esse detalhe, o Murilo também começou entre os titulares. Então, Murilo, Fux e Carlos Miguel. O Ademar já deu o primeiro spoiler. Vocês também pensam dessa maneira? É um Palmeiras que tem um elenco, o Abel agiu. Falar depois da vitória é muito simples, mas alguém temeu quando olhou a escalação do Palmeiras por enfrentar o Juventude pelo fato do Flamengo já ter vencido e ter dormido na liderança? Alguém temeu por isso? Eu temeria muito mais se o Abel tivesse colocado em campo hoje a mesma escalação do jogo contra a LDU. Porque a carga emocional que aconteceu no jogo de quinta-feira foi tamanha, a adrenalina foi tão lá para cima, que eu acho que seria muito pouco tempo para aquele mesmo time entrar em campo hoje com uma obrigação de manter um foco, de ganhar um jogo e de se manter na liderança de um campeonato brasileiro. Então só alguns titulares em campo, junto com a grande maioria que não iniciou a partida contra a LDU, na minha opinião, foi a melhor estratégia do Abel. Isso inclusive eu coloquei nas minhas redes sociais, falando que foi uma escalação perfeita do Abel para o jogo de hoje. Valorizando o elenco, dando oportunidade para jogadores que não atuam sempre e que estão com a mesma fome que os jogadores que atuaram na quinta-feira estavam para reverter aquela situação. Então deu tudo muito certo, o Palmeiras em nenhum momento passou sufoco, o Juventude não incomodou em nenhum momento da partida. A exemplo do que aconteceu ontem com o Flamengo e Sport, os dois deram um pouco de sorte de enfrentarem, logo depois de um jogo de Libertadores, duas equipes bem fracas. Então os treinadores dos dois times puderam... administrar bem o elenco, colocar em campo jogadores
que fazem parte do grupo, mas que não jogam sempre. E os dois se deram bem. Mas me diga uma coisa, o Carlos Miguel não foi o melhor homem em campo do Palmeiras? Quando? Hoje. Não, ele Foi fez um dos melhores. Ele fez duas. Ele foi o melhor. Foi um dos melhores. Mas ele fez grandes defesas, estava 2-0 pro Palmeiras. Sim, mas foi o melhor homem em campo. Quer dizer, que Um dos o Palmeiras melhores. também não foi aquela tranquilidade. Mas já estava 2-0, Chico, como mas- disse o Ademar, 2-0, Mas né? não foi aquela tranquilidade que eles estão falando. Vamos ver como é que ficou a classificação? Rafa, Pois não, Paulo? Na realidade, eu penso da seguinte forma. O Abel sabia com quem iria jogar. Então joga contra um Juventude, é uma equipe fraca. É coletivo. É coletivo, pôr os jogadores para se movimentar. Se fosse contra o Santos, aqueles jogadores que jogaram no meio de semana, a maioria deles iam jogar hoje. Então hoje, jogando contra um Juventude, vão colocar os jogadores que não vêm jogando frequentemente. Não quer dizer, e o próprio Felipe Anderson mencionou, não quer dizer que são reservas. São jogadores que estão ali no grupo e sem O Felipe dúvida Anderson nenhuma. foi titular na primeira rodada do Mundial. Entendeu? Pô, Então ali são Moreno. jogadores que Mundial eles são contra o titulares. Juventude tem que jogar mesmo, tem que pôr esses caras pra jogar. Agora, pra ter é ritmo só de jogo. contra o Juventude ou isso vale para a sequência não. a hora que engrossar os Eu próximos tô jogos? falando, próximo jogo é o Santos. Contra Se fosse o o Santos hoje, time completo. ele não iria jogar com essa gente, equipe que jogou. O Santos hoje é mais ou menos igual ao Juventude. É, mas Eles é ali, diferente, hein? Ah, mas é claro, Não, joga é em diferente, casa. é diferente. Mas o- A preparação Quem viu o emocional jogo- sim, de um sim. clássico é Mas eu completamente tô falando o diferente seguinte, do que você jogar contra o Quem Juventude. viu o jogo do Santos Ah, eu vi, tenho visto. com Fortaleza Terrível, chorou ontem. terrível. O O cara Santista chorou. É. Então o Juventude e o Santos estão separados por 3, 4, 5 pontos. Então também não é essa coisa. Se você jogar com um time misto, que querem falar misto, o Palmeiras é favorito. Se jogar com os reservas, é favorito. Mas ele também não Se jogar pode. com os titulares, goleia. Ele não pode abdicar dos principais jogadores por muito Claro, tempo. é, Uma mas- semana Mas, já tá bom. mas agora, né? Quarta-feira joga todo mundo. Agora, Miller, agora a decisão da Libertadores, ela tá aí no meio, quase no final do Campeonato Brasileiro. Agora vai ter um espaço um pouquinho maior, não vão ter tão jogos atropelados. E até em cima disso, quem tem elenco melhor, Miller? Palmeiras ou Flamengo nessa reta final, nesse sprint de Campeonato Brasileiro e a decisão da Copa Libertadores? Olha, Rafa, Flamengo e Palmeiras tem um elenco que não existe reserva. Até porque se você pegar a escalação do Palmeiras hoje, nem sem comentário. Mas eu acredito que o elenco do Flamengo é mais qualificado que o do Palmeiras. Agora, na praticidade, vão jogar na Libertadores, aí você não pode dizer que o Flamengo é mais favorito que o Palmeiras. É diferente. São coisas distintas. Mas o elenco do Flamengo tem mais qualidade. E qual time que está jogando melhor hoje? Flamengo ou Palmeiras? Elenco pro Miller é o Flamengo. E qual time está jogando mais? Então, se você olhar bem hoje atualmente, Isso. tá nivelado. Até porque o Flamengo ontem, claro, independente do adversário, esporte, juventude, o não são futebol pares. do momento, Não é parâmetro. futebol. Não, pra mim, acho que os dois estão no mesmo nível. Mesmo nível. Até porque o Flamengo ontem goleou o esporte e o Palmeiras hoje passeou contra o Juventude. Se a gente fizer um recorte de umas 5, 6 rodadas. Trazer aqui agora a classificação do Campeonato Brasileiro após os jogos deste domingo. Tivemos aí o Corinthians vencendo o Grêmio 2-0. Bahia venceu o Bragantino 2-1. E Ceará... Ceará não foi 3-0, não? Tá aqui 2-0. Anulou, então. 2-0 para o Ceará. Internacional e Atlético Mineiro 0-0. Palmeiras 2-0. Tá tendo agora Vasco e São Paulo. Aí a classificação. Palmeiras retoma a liderança, 65 pontos. Flamengo 64, Cruzeiro 60, Mirassol 56, Bahia 52, o G5 do Brasileirão. Botafogo 48, Fluminense 47, Vasco 42, Corinthians 42, São Paulo 41, Grêmio 39, Ceará 38, Atlético Mineiro 37. Aí do Bragantino para baixo, os times estão correndo sérios riscos, hein? Bragantino 36, Inter 36, Santos 33, Vitória 31, Fortaleza 28, Juventude 26. Para mim, Juventude e Sport não sai mais não. Esses dois aí para mim já era. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal.